Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal, a última lição do trimestre, e o título, o tema da nossa lição de hoje é a ética do Sermão do Monte. O texto bíblico está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11 e do versículo 13 ao 15, e diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Palavra do Senhor. Amados, no Sermão do Monte há uma espécie de sequência lógica. Não somente isso, mas também, sem dúvida, certa ordem espiritual. O nosso Senhor não ensinou essas etapas por acidente. A apresentação inteira foi efetuada de modo deliberado. Certos postulados foram firmados e, com base nesses postulados, seguiram-se outras coisas. Jamais, isso nós temos que ter em mente, jamais devemos discutir sobre qualquer injunção particular do Sermão do Monte com alguma pessoa enquanto não estiver completamente convencido de que essa pessoa é crente. É um erro enorme pedir, de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar uma conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto, irmãos, é heresia. Os apelos do Evangelho em termos de conduta, princípios éticos e moralidade, sempre estão alicerçados sobre o pressuposto de que as pessoas a quem esses mandamentos foram dirigidos devem ser pessoas regeneradas. Nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro objetivo é entender que Jesus se revela como alguém que cumpriu a lei. Segundo objetivo nosso é compreender que Jesus corrige as interpretações equivocadas da lei. E terceiro e último objetivo, amados, é concluir que o propósito final da lei é levar o homem à perfeição. Pois bem, a parte de tudo que foi considerado até aqui relacionado ao decálogo divino, urge considerar o pensamento que rege o Novo Testamento, quer pelos ensinamentos de Jesus, quer pelos ensinamentos dos apóstolos. Jesus dá início ao seu ministério pelo Sermão do Monte, estabelecendo por meio dele as bases teológicas do seu ministério terreno, como diz Isaías, Isaías 61, do 1 ao 3, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado,
a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ei, ao longo, irmãos, das lições, ficou constatada que as 10 palavras, ou os 10 mandamentos pertinentes, são pertinentes tanto para o povo da antiga aliança, como para o povo da nova aliança. Porque elas estabelecem princípios imutáveis e determinantes para o bom relacionamento do homem com Deus e também para o bom relacionamento do homem com o seu próximo. No Sermão do Monte, Jesus clareia ainda mais o decálogo e a partir dele apresenta os preceitos éticos que deverão nortear a vida dos seus seguidores. É o que diz Mateus do capítulo 5 ao capítulo de número 7. O primeiro tópico da nossa lição fala das bem-aventuranças. Irmãos, Jesus, ele inicia o seu sermão discorrendo sobre as bem-aventuranças e mostrando como elas são diferentes e, de certa forma, opostas aos pensamentos que os homens têm acerca da felicidade. Diferentemente dos dons do Espírito, que procedem de Deus para nós, as bem-aventuranças descrevem um ideal cristão a ser buscado. Então, ele começa dizendo que bem-aventurados pobres de espírito. Cara, nós passamos então agora a considerar a primeira das bem-aventuranças, a saber, os humildes de espírito, porque o texto diz que deles é o reino dos céus. Ela é a primeira das bem-aventuranças devido à excelente razão. Ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino dos céus, a menos que seja possuidor dessa qualidade. O que ela indica realmente é um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. A ideia é sempre essa, irmãos, nunca vai fugir dessa sequência. Não podemos ser cheios enquanto não formos primeiros esvaziados. Não se pode encher de vinho novo odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Primeiro você se esvazia para depois o Senhor te encher. Essas são, na verdade, as duas facetas do Evangelho. A pobreza material, ela ilustra perfeitamente a real necessidade e humilde dependência que os homens têm de Deus. Como diz Sanfonias, capítulo 3, versículo de número 12, que olha para os aflitos e sedentos de águas, Isaías 41, e para os abatidos de espírito, Isaías 57. Lembrando, irmãos, que é uma ilustração. Não estamos falando aqui ou considerando que a pobreza é garantia para entrar no céu. Não há mérito ou vantagem em ser pobre. A pobreza não é garantia de espiritualidade. Da mesma forma, o pobre de espírito, humilde de espírito, humilde de coração, é aquele que reconhece, cara, que nada tem a reivindicar do Senhor, senão prostrar-se perante Ele como pecador, em busca de misericórdia, como diz Lucas 18, versículo de número 13. Então, mesmo diante de todos os percalços da vida material e espiritual, o humilde de coração ama Deus acima de todas as coisas e reconhece que a graça não é para quem se acha merecedor de coisa alguma. Antes, o pobre de espírito é aquele que comparece diante de Deus vazio de si mesmo, e é para este que Jesus promete o reino
dos céus. Mateus 5, versículo 3, irmãos, Jesus, ele está falando aqui, na verdade, da atitude da pessoa para com ela mesma. Isso é o que importa. Não é se ela é rica ou se é pobre. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia, meu irmão. Aí ele continua no texto, diz que bem-aventurados os que choram. Esse choro aqui, irmãos, não é o choro de alguém que está passando por uma fase de luto, porque perdeu um ente querido. É o choro por si mesmo, pelos próprios pecados. São as lágrimas que o Senhor recolhe nos seus odres, como diz o salmista no Salmo 56. O choro de tristeza segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 7:10. Você vai lembrar, Pedro chorou pelo seu próprio pecado, Lucas 22. Jesus chorou pelo pecado dos outros, Lucas 19. Que diz o texto, ai de vós quando rides, lamentou Jesus. Os crentes verdadeiros, irmãos, eles choram pela devastação do pecado no mundo todo. Um dia, porém, graças a Deus por isso, seremos consolados, irmãos. Afinal, a Bíblia diz em Apocalipse 17 que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Aí ele continua, diz que bem-aventurados os mansos. Os mansos, diz o texto, herdarão a terra. O salmista no Salmo 37 também fala sobre isso. Essa provavelmente é uma alusão ao povo que rumava, para a terra prometida debaixo da liderança de um homem mais manso da terra, Moisés. Números 12 fala sobre isso. Manso é todo aquele que possui um espírito gentil. Todos são capazes de reconhecer que possuem falhas e pecados, mas ninguém dá a outra pessoa o direito de apontá-los. É nessa hora, irmãos, de acusações, perseguições e injúrias que a mansidão permite ao homem ser visto pelos demais como Deus ele vê. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 6, versículo 1. A paciência e a serenidade sempre triunfarão sobre a amargura. Ele continua, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Cara, veja como Jesus ele é maravilhoso. Para retratar uma necessidade espiritual, Jesus usou a ilustração da fome e da sede. Algo que devia ser comum para aqueles com quem ele conversava, falava. Sua prioridade era o reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus capítulo 6. E nessa bem-aventurança, ele queria ensinar que são felizes os que anseiam em sua alma pela justiça de Deus, assim como desejam o alimento que sustenta fisicamente o seu corpo. Paulo trata disso em Romanos 14. Ali continua, bem-aventurados misericordiosos. Irmãos, aqui Jesus estava pensando naqueles que tinham sido derrotados por alguma desgraça na vida, mas havia sido resgatados por alguém com um coração misericordioso, como o bom samaritano. Dá uma olhadinha em Lucas capítulo 10, você conhece a parábola muito bem. O misericordioso é aquele que demonstra uma capacidade de perdoar, assim como foi perdoado por Cristo. A parábola do credor, ela evidencia que a misericórdia que alguém recebe, ela precisa ser repassada. Mateus 18, irmãos, olha aí, 23 ao 35.
esse é o que alcançará misericórdia. Ele continua, diz que bem-aventurados são os limpos de coração. A pureza, segundo a percepção judaica, era exterior, estava ligada, né, aos ritos e cerimônias da lei, como diz Êxodo 29 e Números 8. Jesus, contudo, ele ensinou sobre os que guardam a pureza interior, que está relacionada principalmente à singeleza de mente, ao propósito sincero e puro. Como comenta, né, R.N. Champlin em seu Novo Testamento Interpretado. Isso corrobora com o pensamento do salmista, que declara que o puro de coração é o que subirá ao monte do Senhor. Salmo 24. Esses verão o Senhor como ele é. 1 de João capítulo 3. Ali continua, fala que bem-aventurado os pacificadores. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles na verdade são promotores da paz, e é responsabilidade do cristão esforçar-se para viver sempre em paz com todos os homens. Afinal, Deus chama os homens para isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Os pacificadores, no entanto, são apenas pessoas que não são, né, apenas pessoas que vivem em paz, mas são aquelas que levam paz aos homens, promovendo sempre a reconciliação entre eles e Deus, e também entre eles e o próximo. Paulo fala em 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se existe um ministério que foi dado por Jesus para nós, né, a igreja dele é esse ministério da reconciliação. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí nós temos também, ele diz que bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça. Amados, Jesus parte, né, da reconciliação para a perseguição. Essa bem-aventurança tem a mesma promessa da primeira, o reino dos céus. O fato é que nem todos querem sofrer perseguições por causa da justiça. Diante da perseguição, os discípulos não devem fugir, antes devem alegrar-se nela. É difícil? É complicado? É. Se alegrar com as perseguições é bom? Claro que não. Mas é assim que a Bíblia recomenda, e é assim que nós devemos proceder. Nós temos o segundo tópico da lição, que fala do testemunho do cristão. Amados de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz a diferença no mundo. Ele não pode ser igual aos demais. Irmãos, guarde isso. Não podemos ser igual aos demais. Pois é, um bem-aventurado, como diz o texto da palavra. Então, desse modo, tem necessariamente de dar um bom testemunho de vida. Embora essa, né, não seja a preocupação tão profunda dessa geração de cristãos atuais, é assim que recomenda o apóstolo Paulo em Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então, se o testemunho de alguém não
confirma o seu discurso ou o discurso que ele profere, toda a sua pregação é anulada. As palavras de Jesus ditas ao longo do sermão cobram muito de cada um de nós, irmãos. Não podemos esquecer que, como Jesus mesmo disse, somos o quê? Sal da terra. É um ponto dentro desse tópico aí. O sal é um dos produtos mais baratos hoje, mas historicamente ele tem mostrado o seu valor. Houve época em que os escravos eles recebiam seus pagamentos em sal. Daí vem o termo salário. O sal, ele conserva a carne e dá sabor à vida, ou seja, o sal faz a diferença. Da mesma maneira, nós cristãos, ou o cristão, tem de chamar a atenção do mundo pelo seu testemunho em Cristo. Paulo, falando a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O sal, apesar disso, pode tornar-se insípido, Jesus falou, ou seja, perder o seu sabor, perder o seu valor. A expressão ser pisada pelos homens é uma figura de linguagem que indica o resultado desastroso da falência do testemunho cristão no mundo. Além de sal, Jesus disse que nós somos também a luz do mundo. Outro ponto dentro desse tópico. A segunda figura de retórica do testemunho cristão é a luz do mundo, irmãos. O brilho precisa raiar por toda parte. Como luz, o crente em Cristo é identificado com ele. Quem diz isso é João capítulo 8. A razão do brilho, que essa luz irradia, está nas obras que são praticadas. Contudo, ninguém deve esperar aplausos, nem reconhecimento pelo que faz. Antes, o propósito das obras é o de glorificar o Pai que está nos céus. Aí nós temos o terceiro ponto, o tópico da lição, que fala a prática real dos mandamentos. O Senhor não veio para destruir a lei ou os profetas, mas para cumprir a lei. Afinal, o fim da lei é Cristo, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, Êxodo 20, Deuteronômio 5 e Mateus, capítulo 5. Aí dentro desse terceiro tópico da nossa lição, tem um ponto que é importante, irmãos, da cólera que mata as ofensas. Em seu sermão, Jesus passa a expandir o decálogo, citando nessa oportunidade o sexto mandamento: não matarás. Quem quebra esse mandamento, escute isso, irmãos, torna-se réu de juízo. Mateus capítulo 5 e Tiago 2. O Senhor, no entanto, revela que basta se encolerizar contra um irmão para se tornar réu de juízo. As leis do Sinédrio também previam condenação para quem chamasse alguém de louco. Porém, Jesus ele vai muito mais longe, ele declara que se chamar o outro de louco é réu do fogo do inferno. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: se chamar o outro de louco é réu do fogo do inferno, cara, tem muita gente no sal aí. Porque o que eles falam nos altares, do que eles chamam as ovelhas, misericórdia, irmão. O que Jesus ele pretendia com essa forma de interpretar as leis era trazer à tona o conteúdo espiritual delas, em vez de repeti-las com fim de memorização ou para dar sentido puramente legalista e superficial. Aí o outro ponto fala da reconciliação que precede o culto. Jesus ele continua o sermão dando ênfase dessa vez à reconciliação, ao pregar que a reconciliação com o irmão, com quem se tenha alguma desavença ou dívida, deve preceder
exceder o ato de ofertar. Cristo está ensinando que o culto religioso perde o seu propósito, o seu valor, se o homem toma atitudes erradas em relação ao seu semelhante. Ei, guarde isso. Mateus 5, 23 e 24, meu irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra, deixa ali no altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. É impossível, é impossível cultuar a Deus e odiar o próximo. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Aí o outro ponto, dentro desse terceiro tópico da lição, ele fala da volta à ética do decálogo. Porque, em seguida, o sermão se volta para o 7º mandamento. Não adulterarás. Mateus 5, 27. É exatamente aqui que Jesus expande o conceito de adultério, tirando ele da esfera acional ilimitada e unindo ao 10º mandamento. Não cobiçarás. Cara, Cristo ensinou dessa maneira, irmãos, porque considera a cobiça uma atitude interna com tendência a se realizar. Mateus 5, 28. Aí nós temos o outro ponto que fala os princípios de tolerância e de generosidade. Um bom relacionamento inclui tanto a tolerância como a generosidade, amados. O Senhor corrige mais uma vez a interpretação errada dos religiosos quanto à prática, da retaliação aos maus, aos gentios, e mostra que o amor é o verdadeiro sentido espiritual da lei. Ali começa falando da generosidade, porque Jesus parte, para a generosidade como ato estendido do amor. Dar ou emprestar a quem pedir. Mateus 5. O amor não deve ser seletivo. O amor não deve ser seletivo, ou seja, não deve ser oferecido somente por reciprocidade, mas precisa ser ofertado até para os que respondem ao amor com ódio. Paulo fala em Romanos 12 isso. A razão de agir como Cristo ensina é que tais atos difíceis de ser praticados revelam os verdadeiros filhos de Deus. Do 6º capítulo em diante, você vai ver isso quando estiver lendo aí o Sermão do Monte, Jesus trata mais especificamente do modo como agiam os fariseus, que cobravam o cumprimento da lei, dos mandamentos, enquanto eles mesmos estavam longe de entendê-los ou praticá-los. A partir de Mateus 6,19, Jesus continua dissertando sobre a ética de princípios no tocante aos valores prioritários da vida. Ele fala da busca gananciosa pelo dinheiro, do olho bom, do olho mau, das ansiedades da vida em relação ao tempo e as garantias de provisão divina. E finaliza com o mais importante: a verdadeira prioridade do crente consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amados, eu quero concluir a nossa lição de hoje, irmão, dizendo que não se pode, na verdade, negar que há plena conexão entre os 10 mandamentos e o Sermão do Monte proferido por Jesus, no qual, com a sua autoridade divina, ele corrige as distorções feitas na interpretação da lei, reiterando o quê? A superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança e a importância dos seus seguidores em obedecer às Escrituras. Cara, que o Senhor, irmãos, nos ajude como igreja a cumprir os seus ensinos, para que o nome dele seja glorificado. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.